Seja bem-vindo então à última mensagem da nossa campanha de 40 dias de fé. A última mensagem diz o seguinte: a fé que transforma a vida. Vamos todos juntos? A fé que transforma a vida. Mas com essa força toda, essa fé não transforma nada. Vamos lá? A fé que transforma a vida. Isso. E eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, ou você pode acompanhar na nossa projeção, Mateus capítulo 8, versos 1, 2 e 3. Você pode acompanhar aqui na nossa projeção, você pode abrir a sua Bíblia, seu tablet, seu smartphone, a versão que você quiser, mas você pode acompanhar o pastor aqui também na leitura, aqui na nossa projeção. Diz assim o texto bíblico: quando ele desceu do monte, está falando a respeito de Jesus. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Imediatamente ele foi purificado da lepra. A fé que transforma a vida. Nós acabamos de ler aqui, em poucas linhas e em poucos versos, a história de um homem que teve a sua vida completamente transformada por Jesus. Sua vida sem Jesus era um resumo de dor, de indiferença e de solidão. Mas depois de encontrar-se com Jesus, a sua vida foi completamente transformada. E o que eu quero dizer para você é que, de fato, sem Jesus a sua vida é uma, mas com Jesus, se você entrega de fato a sua vida a Ele, a sua vida se torna outra vida, é uma vida transformada. É importante frisar que a lepra nos tempos de Jesus era uma doença repulsiva, lenta, progressiva, grave e incurável. Ela era a mais temida enfermidade do mundo daquela época. Suas consequências eram as mais graves. Mas não era só o impacto da doença no corpo. O impacto social da lepra era maior do que seus problemas físicos. Além de todo o sofrimento físico, o leproso deveria viver isolado da comunidade. Ele tinha de enfrentar a separação de seus familiares e o isolamento completo das pessoas ao seu redor. Ele vivia numa caverna ou numa colônia de leprosos e todo contato humano era proibido. Eu quero perguntar a vocês, será que essa era a vida que esse homem sonhava? Com certeza que não. O homem que deixou de viver a experiência de estar no seio da sua família, a experiência de estar com os seus amigos, de estar no seu trabalho, para viver em um local isolado onde só havia gente doente. Com certeza não era essa a vida que esse homem queria. Com certeza não era esse projeto de vida. Com certeza esse homem não imaginava que um dia a lepra lhe tiraria a alegria de viver. Ele já não suportava mais viver da forma como ele estava vivendo. A sua vida, então, precisava de uma transformação urgente, pois os seus dias estavam chegando ao fim. E eu olho para a história desse homem aqui, e o que eu fico admirado é que hoje encontro pessoas em todos os lugares que já não suportam mais viver a vida que estão vivendo. Não se trata de uma lepra, não se trata às vezes de uma enfermidade, mas se trata de uma amargura, uma doença na alma, algo que tem incomodado você, algo que tem tirado de você a alegria de viver. Gente que já não tem mais condições de viver o que está vivendo, está apenas sobrevivendo. Deus nos chamou, nos criou para viver e não para sobreviver, e viver uma vida plena a despeito dos problemas que nós enfrentamos na vida. E eu pergunto, qual é a história de sua vida que você não suporta mais viver? Qual é? O que tem feito você perder a alegria e a vontade de viver? A lepra foi o motivo daquele homem.
E qual é o motivo da sua vida? O que tem trazido tanta tristeza ao seu coração? Que tem feito você repensar a vida? Que tem feito você repensar da seguinte maneira: essa não foi a vida que eu sonhei para mim. Essa não foi a vida que eu planejei para mim. Eu preciso de uma transformação urgente. Algo novo precisa acontecer na minha vida. Algo diferente precisa acontecer na minha vida, porque eu não suporto mais viver assim. Talvez a sua história seja a história de um casamento que não deu certo. A dor de ver os seus filhos longe dos caminhos do Senhor. O sofrimento causado por uma enfermidade incurável. A amargura da solidão ou a perda de um ente querido. Mas, queridos, a boa notícia é que Jesus já desceu do monte. E Ele está aqui para transformar a sua vida. Jesus foi testado. Foi, pastor? Foi. Porque no monte Ele estava ensinando como as pessoas deveriam se comportar a partir dele. E Ele acaba de descer do monte e encontra-se com um homem que ninguém tocava, que ninguém conversava, um homem que deveria viver isolado. E é logo a primeira experiência de Jesus ao descer do monte. E eu quero dizer para você que não importa a sua condição, quem você é ou qual é o seu problema. Jesus já desceu do monte e Ele está aqui porque Ele quer transformar a sua realidade de vida, assim como Ele já fez com muitas vidas que estão aqui nessa noite. Não há nada, absolutamente nada, que foge aos olhos compassivos e amorosos de Jesus. Ele é o único que está atento a cada detalhe, a cada passo do nosso viver. E assim como a fé daquele homem foi capaz de transformar a sua vida por completo, a sua fé em Jesus hoje também transformará a sua vida completamente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não se conforme em viver da maneira como você tem vivido. Não se assente em cima da sua dor e morra esperando os dias passarem. Há esperança para você. Aquele homem não se conformou em morrer como um leproso. E ele demonstrou uma fé capaz de transformar a sua vida por completo. Talvez você esteja aqui nessa noite se conformando com aquilo que está tirando a sua alegria de viver. Mas Deus tem uma notícia para você. Você não precisa se conformar com essa vida, porque Ele tem uma vida nova para você. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura, é nova criação. Diz que as coisas se fizeram novas na vida dessas pessoas. O passado ficou para trás. As coisas velhas se passaram. O meu Deus é um Deus de coisas novas, de óleo fresco. Um Deus que faz novas todas as coisas. Olhando para esse texto, o que precisamos fazer para ter uma fé que transforma a vida? Em primeiro lugar, para ter uma fé que transforma a vida, demonstre grande determinação. Então você pode anotar aí no seu esboço: determinação. Para ter uma fé que transforma a vida, você precisa ter grande determinação. O verso 2 diz que um leproso, aproximando-se de Jesus. Aquele homem não podia fazer o que ele fez. Aquele leproso não podia aproximar-se de Jesus. O homem demonstrou grande determinação. A despeito da multidão que envolvia Jesus, a despeito dos discípulos que estavam também ali com Jesus, aquele homem aproximou-se de Jesus. Ele venceu o medo, ele venceu o autodesprezo, os complexos, o repúdio das pessoas. Ele venceu os embargos da lei, ele saiu do leprosário, saiu da caverna da morte. Ele venceu a revolta, a dor, a mágoa, a solidão, a frustração, a desesperança. Vejam quantas coisas aquele homem venceu, porque ele já não suportava mais viver da maneira como vivia. Hoje Deus convida você a vencer tudo que precisa ser vencido com determinação, com coragem, para que você possa ter a sua vida completamente transformada. Tem gente que quer ter a vida transformada, mas não quer se mexer.
Tem gente que quer ver as situações mudadas ao seu redor, mas não toma uma decisão, não se envolve numa grande determinação para que isso possa acontecer. E aí o que acontece? Acontecem as mesmas coisas. Porque tem gente que quer ter resultados diferentes na vida fazendo as mesmas coisas que fazia antigamente. Eu vou dizer para você que isso é impossível acontecer. Você vai precisar de grande determinação. Se, de fato, você deseja ter uma vida transformada. Você vai precisar se mover. Você vai precisar largar alguma coisa. Você vai precisar deixar alguma coisa. Você vai precisar vencer a voz do ladrão. Você vai precisar vencer a voz daquelas pessoas que estão à sua volta dizendo que não tem mais jeito. Que para você não tem mais jeito, que já acabou. Não, Deus não está dizendo isso não. Porque Deus não diz isso a seu respeito. Diz que você é filho amado dele. E quem é que você precisa ouvir? Você precisa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. O homem aproximou-se de Jesus, levou a Jesus a sua causa perdida. Ele se aproximou tanto de Jesus a ponto do Senhor poder tocá-lo. Ele não se escondeu, mas ele correu na direção de Jesus. Aquele homem fez o que não era comum se fazer. Ele contrariou todos os clichês sociais. Ele quebrou todos os paradigmas. Ele dispôs-se a enfrentar o desprezo, a gritaria ou mesmo as pedradas da multidão. Ele rompeu com a decretação do fracasso imposto à sua vida. Qual é a barreira que você precisa romper nessa noite com grande determinação para encontrar-se com Jesus? Qual é? Você precisa transpor essa barreira. Essa barreira é a voz do diabo no seu ouvido dizendo que não tem mais jeito para você. Mas a palavra do Senhor para você nessa noite é que tem jeito sim. Porque Jesus já desceu do monte, Ele está aqui e está guardando a sua determinação. Aquilo que só você pode fazer, a parte dele está completa. O pacote de Jesus é completo. Ele está guardando a sua determinação. Faça como o leproso. Aproxime-se de Jesus. Não corra de Deus, mas corra para Deus. Não fuja de Jesus, mas prostre-se aos seus pés. Jesus espera de você uma grande determinação em busca de transformação. Deixe tudo e corra para Jesus. O que acontece muitas vezes é que a gente deixa tudo e corre para o lado errado. A gente tem tanta determinação para fazer um monte de coisas que não vai abençoar a nossa vida, mas não temos determinação para correr para Jesus. Você tem uma determinação tão grande que você não tem dinheiro, mas você vai na loja, compra um celular de R$2.000, paga em 20 vezes. E quando chega na 10ª prestação, você já enjoou dele e quer comprar um outro. Você tem uma grande determinação para ir a um estádio de futebol, e nós vimos cenas lamentáveis esse fim de semana, onde 2 jovens morreram em jogos distintos, mas eles não medem esforços para ir a um lugar que talvez vá trazer morte para eles. Eu gosto de ir a estádio de futebol, irmãos, adoro ir, mas está complicado até de ir no estádio de futebol hoje. Se não bastasse a condição deles não poderem nem sair na rua, não podem nem se divertir, não é? Os irmãos imaginam, meu time é Botafogo, então uma torcida tranquila, né? Não tem torcida. Mas Deus nunca contou com a maioria, sempre contou com o restante fiel. Então você pode ficar tranquilo com relação, né? Mas eu fico vendo que a gente se movimenta para fazer tanta coisa. A gente é tão determinado para fazer determinadas coisas. E essas coisas, ao invés de nos levantarem, de nos darem um novo ânimo, de transformarem a nossa realidade de vidas, elas cooperam para nos jogar ainda mais para baixo. Mas nessa noite, Deus convida você a ter uma determinação. Qual, pastor? De correr para os braços dele através de Jesus. De se aproximar dele. Porque só Jesus pode, de fato, transformar a realidade da vida de uma pessoa. E se eu fosse você, eu faria qualquer coisa para correr para Jesus nessa noite. Porque o que ele fez em mim, o que ele faz e o que ele ainda fará é demais. Esse Jesus é demais.
Leve a sua causa perdida a Ele. Porque a fé que transforma a vida é para aqueles que demonstram uma grande determinação. Em segundo lugar, aliás, eu gostaria de dizer essa frase aí com vocês, ó, nada de sobrenatural acontece sem que haja uma decisão corajosa. É verdade. Nada de diferente acontece na nossa vida sem que a gente tome uma decisão corajosa. Em segundo lugar, para ter uma fé que transforma a vida, demonstre profunda humildade. Então você vai anotar aí no seu esboço, humildade. É preciso humildade. Eu estava, antes de começar a nossa celebração, ministrando para a base adoração. E o texto que Deus me deu foi o texto onde Jesus disse assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se eu estiver em vocês e vocês em mim, vocês darão muito fruto. Porque sem mim, vocês não serão capazes de fazer absolutamente nada. Pastor, o que isso tem a ver com profunda humildade? É que muitas vezes na nossa vida, nós queremos ser a videira e queremos que Jesus seja o nosso ramo. Nós queremos tomar o lugar que é de Jesus. E quando isso acontece, a nossa vida é transformada para pior. Porque a nossa vida só é transformada para melhor quando Ele é a videira e quando nós somos os ramos. Por quê, pastor? Porque os ramos recebem a seiva que vem de Jesus. Se você é um ramo que está em Jesus, eu quero dizer para você que você recebe a seiva que vem do céu. Naturalmente você vai dar fruto. E você vai conseguir realizar tudo aquilo que Deus planejou para você, porque com Jesus você pode. Agora, sem Jesus você não pode fazer absolutamente nada. Esse homem entendia isso. O homem leproso que ouviu falar de Jesus, mas que ao chegar perto de Jesus demonstrou profunda humildade. O fato é que nós às vezes chegamos diante de Jesus tão orgulhosos e tão impetulantes, querendo que Jesus faça o que a gente quer e ponto final. Mas vamos ver qual foi a reação desse homem. O verso diz assim: um leproso aproximando-se, adorou-o de quê? De joelhos. Em outras traduções diz que aquele homem prostrou-se aos pés de Jesus. Somente alguém que chega diante de uma pessoa e se prostra é alguém que demonstra profunda humildade. Profunda humildade. Além de Jesus esperar de você uma grande determinação, Ele espera de você também uma profunda humildade. O homem demonstrou isso ao se ajoelhar, ao prostrar-se com o rosto em terra e adorar ao Senhor. Naquele exato momento ele estava reconhecendo a majestade e o poder de Jesus. Por quê? Porque ele chamou Jesus de Senhor. No texto das bodas de Caná, há um detalhe muito importante. Maria havia sido convidada para estar na festa. Naturalmente Jesus foi, e o texto diz que os seus discípulos também estavam. Eles aproveitavam o momento para fazer uma boquinha também com Jesus, né? Jesus foi convidado, vamos lá que a gente come um salgadinho. A primeira observação é que Jesus foi convidado para aquela festa, certo? Mas se você já foi a algum casamento que eu ministrei, você já sabe que um convidado da festa não dá palpite na festa. Ele pode sair reclamando depois. O salgado estava ruim, gorduroso, né? Achei um osso de galinha na coxinha. Ele pode reclamar. Mas ele não pode dar palpite na festa. A festa vai ser assim, assim, assim. Não. Quem decide como a festa vai acontecer são os noivos. Certo? O vinho faltou. Acabou. Que vergonha, hein? Maria atenta, porque mulher fica mais atenta mesmo, né? Fica mais preocupada, né, com os detalhes. E Jesus, ó, não tem mais vinho não, acabou. Ele falou, ó, mulher, não tem nada com você não. Minha hora não chegou ainda não. Mas aí, a determinado momento, Maria sabia, ele não vai ficar assim, ele vai fazer alguma coisa. Então ela já foi lá nos serviçais e falou assim, olha só, deixa eu dizer uma coisa. Quando o homem abrir a boca aí, vocês vão fazer tudo o que ele mandar vocês fazerem. E aí Jesus começou, falou assim, ó, pega uns potezinhos aí, né?
cabia entre 80 e 120 litros, isso, enche isso aí de água. Aqueles caras deviam estar olhando um para a cara do outro, rindo assim, água. E aí Jesus fez o quê? Transformou a água em vinho. Depois o encarregado da festa não sabia que Jesus tinha feito isso, provou e disse para o dono da festa: meu filho, todo mundo usa o vinho bom no começo, depois usa o inferior, já está todo mundo mais para lá de Bagdá do que aqui, não é? Qualquer coisa que der eles bebem, mas olha só, você guardou o melhor até agora. Pastor, o que isso tem a ver com... Tem a ver o seguinte, que Jesus deixou de ser um simples convidado daquela festa para ser o Senhor daquela festa. Então eu quero dizer para você que Jesus não pode ser um simples convidado na sua vida, ele precisa ser o Senhor da sua vida. E isso só acontece quando você demonstra profunda humildade diante de Jesus. Porque ninguém que vai a Jesus com orgulho pode ter a vida transformada. Se você quer ter o melhor vinho na sua vida, a alegria maior, a vida plena, a vida satisfeita, faça de Jesus o Senhor. Esquece esse negócio de Jesus é meu convidado. Não, Jesus precisa ser o Senhor da sua vida. É Ele quem precisa dar as ordens. É Ele quem precisa comandar. E aí você vai aguardar só um minutinho, porque eu vou voltar para o texto já já, porque o Vinícius precisa trocar a bateria do microfone. É isso mesmo, Vinícius? É que eu ouvi você falar de coxinha, você veio aqui para frente, né? Palmas para o Vinícius. Aleluia. Depois você pega uma coxinha lá na cantina, tá, Vinícius? Mas paga. Vamos lá. O leproso queria uma transformação de vida. E através da sua humildade, ele reconheceu que ele era totalmente incapaz de resolver os seus próprios problemas. Ao se ajoelhar diante de Jesus, ele compreendeu que o Senhor é quem tinha poder e autoridade para curá-lo da sua lepra e transformar a sua história de vida. Gente, que coisa linda. Porque quando a gente chega com humildade diante do Senhor, nós reconhecemos a nossa completa incapacidade de resolver os nossos próprios problemas. Mas também compreendemos que só Jesus tem todo o poder e toda a autoridade para nos ajudar em quaisquer situações da nossa vida. E sobre humildade, a Bíblia diz algo importante. Diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos. Você quer encontrar um opositor? Seja orgulhoso. Mas ele concede o quê? Graça aos humildes. Você sabe o que é graça? Favor imerecido. Você não merece, mas recebe. Olha só, se você chega diante de Jesus com profunda humildade, Ele tem um presente para você. Você não merece, mas Ele tem. Ele tem presente para você. Todo dia é dia de desembrulhar um presente da manifestação da graça de Jesus para aqueles que chegam diante dele com profunda humildade. É por isso, irmãos, que eu não tenho muito tempo para ficar meio aborrecido com algumas coisas que aborrecem a gente, né? Porque todo dia tem presente para desembrulhar da parte de Deus. Porque Ele concede graça para quem chega diante dele com profunda humildade. Que Jesus maravilhoso. A profunda humildade daquele homem levou-o a demonstrar que tinha necessidade não apenas de cura, mas ele tinha necessidade do próprio Senhor. Pois adorar ao Senhor é maravilhar-se com Ele e em quem Ele é, mais do que naquilo que Ele pode fazer. Ele já sabia quem era Jesus e isso bastava para ele. O interesse maior dele não era a cura física, era Jesus. Diante da vida inútil e sem valor que talvez você esteja vivendo, Jesus o convida a jogar o seu orgulho no lixo, reconhecendo que você é incapaz de resolver seus próprios problemas. Jesus o convida a humilhar-se diante dele e o adorá-lo, entendendo que somente ele pode dar a você uma vida totalmente transformada. A fé que transforma a vida é para aqueles que demonstram profunda humildade. Porque aqueles que possuem essa fé reconhecem quem é Jesus, o Deus Todo-Poderoso,
e reconhecem quem eles são: pecadores que precisam desesperadamente de Jesus. Se você chegar diante de Jesus com profunda humildade, você vai reconhecer quem você é: pecador e que precisa desesperadamente de Jesus. E vai reconhecer quem é Jesus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Jesus elogiou a fé do centurião, lembram? Que embora fosse capitão de uma tropa de 100 soldados, ele demonstrou profunda humildade quando pediu a Jesus que curasse o seu servo. Ele era um homem que dava ordens, mas quando chegou diante de Jesus, ele demonstrou profunda humildade ao pedir que Jesus curasse o seu servo. O texto bíblico diz assim: já estava perto da casa quando o centurião mandou os amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo de meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Olha só. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Que atitude desse homem. Agora, qual é a atitude de Jesus diante da humildade daquele homem? Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel, nem no meio do meu povo encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. O que é que esse texto me ensina? Me ensina que quando eu chego diante de Jesus com profunda humildade, eu posso voltar para casa que o meu milagre está certo. Ele é líquido e certo. Líquido e certo. Muitas vezes não vai acontecer da forma como você espera e como você quer, mas vai acontecer da forma como Jesus quer. E se você observar todos os dias, Deus tem um milagre para você. Quantas pessoas não vão acordar amanhã? Embora alguns já estejam dormindo aqui agora à noite, né? Mas quantos não vão acordar amanhã e você vai ter o privilégio de acordar amanhã? Isso é um milagre da parte de Jesus. Você vai chegar em casa seguro. Isso é milagre da parte de Jesus. Você vai poder comer um bolo feito pela minha esposa essa semana. Isso é um milagre feito da parte de Jesus. O que eu tenho para dizer para vocês, gente, é que Jesus é maravilhoso. E Ele transforma a vida mesmo. Em terceiro lugar, para ter uma fé que transforma a vida, demonstre genuína convicção. Então você vai anotar aí. Convicção. É C e C cedilha, tá, Alexandre? Eu vi você botando com SS aí. Convicção. Pastor, o que é genuíno? Genuíno é verdadeiro. Então você precisa demonstrar diante de Jesus uma verdadeira convicção daquilo em que você acredita. Vamos olhar para o texto. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. O homem se aproximou de Jesus não com dúvidas, porque ele sabia que Jesus tinha poder para fazer algo por ele. Mas ele chegou diante de Jesus com uma convicção verdadeira, com uma genuína convicção, que se Jesus quisesse, Jesus poderia purificá-lo. Ele tinha essa certeza no seu coração. Ele sabia que Jesus podia todas as coisas. Ele sabia que para Jesus não havia impossíveis. Ele creu e ele fez uma confissão de verdadeira convicção. Queridos, nós estamos em uma campanha de 40 dias de fé e eu pergunto a você: quantas vezes você foi testado e a sua convicção estava firme, verdadeira diante do Senhor? Você estava crendo que Deus estava no negócio? Você cria que Deus ia transformar a sua realidade de vida? Eu creio. Eu creio que Deus é capaz. Eu tenho convicção de que Deus é capaz. Eu tenho convicção de que eu nada sou, mas Deus é tudo em mim. E Ele pode fazer o que Ele quiser. Para Deus não há impossíveis. Não há. Por isso que só Ele pode transformar uma vida, uma realidade de vida. A genuína convicção da fé, ela vê o invisível, ela toca o intangível e ela torna possível o impossível.
Com essa genuína convicção, nós pisamos o terreno dos milagres, vivemos de forma sobrenatural e vemos a manifestação da glória de Deus acontecendo. Por que que você é apenas um mero espectador daquilo que Deus faz na vida das pessoas? Porque você ainda não tem uma convicção de quem Deus é. Uma convicção genuína, verdadeira. Você não creu de verdade, não. Porque se você cresce de verdade, você veria Deus manifestando a sua glória todos os dias. Todos os dias. Impressionante a genuína convicção daquele leproso. Ele sabia que se Jesus quisesse, poderia fazer um milagre na sua vida. E você? Você acredita que Jesus pode fazer um milagre na sua vida? Inclusive, se você acredita, Ele já fez o primeiro milagre. É, pastor, é. Porque o primeiro milagre é confiar. O primeiro milagre é ter convicção de quem é Jesus e daquilo que Ele pode fazer. Qual é a sua convicção de fé? Você realmente acredita que Jesus pode transformar a sua história de vida? Você crê de verdade que Jesus é o único que pode fazer um milagre em seu viver? A fé que transforma a vida, ele requer uma verdadeira convicção de fé da parte daqueles que a possuem. Alguém disse o seguinte: não há abismo tão profundo que a graça de Deus não seja mais profunda. O limite do homem não esgota as possibilidades de Deus. Se você chegou no seu limite, eu quero dizer para você que você chegou na melhor parte. Porque agora você reconhece que não pode fazer mais nada e que depende de um Deus, que é o único que pode transformar a sua história de vida. Você não veio aqui nessa noite porque você não tinha outra coisa para fazer. Embora você possa até dizer isso. Mas pela convicção de fé que eu tenho, eu quero dizer a você que você veio aqui porque o Espírito Santo de Deus o trouxe aqui. Porque Ele conhece a sua vida e eu não conheço. Ele o trouxe aqui porque Ele sabe que só Jesus pode transformar a sua realidade de vida. Pode transformar tudo aquilo que aparentemente é dor e tristeza em esperança e alegria. Que Jesus maravilhoso. E eu vejo nesse texto que depois que o leproso demonstrou grande determinação, profunda humildade e genuína convicção, Jesus liberou o milagre sobre ele e sua vida foi transformada para sempre. Olha o que diz o verso bíblico. Jesus estendeu a mão. Ninguém estendia a mão para um leproso naquela época. Jesus tocou nele, mais grave ainda, e disse: quero meu filho, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. Se nessa noite você demonstrar diante de Jesus grande determinação, profunda humildade, genuína convicção, sabe o que Jesus tem preparado para você? A mesma frase: eu quero, meu filho. Eu quero, porque eu tenho um milagre liberado para você nessa noite. Eu quero, meu filho, porque o desejo do meu coração é transformar a sua vida. Eu vejo você caminhando para lá e para cá, triste, desolado, amargurado. Não é isso que eu quero para você. Eu quero transformar a sua vida. Eu vejo o quanto você está sendo incapaz de controlar a sua própria vida. Eu vejo o quanto você está sendo incapaz de fazer alguma coisa por você mesmo. Deixa eu, Jesus está falando, deixa eu fazer. Deixa eu mudar, deixa eu transformar, deixa eu operar. Eu só preciso da sua determinação. Eu só preciso da sua humildade. Eu só preciso da sua convicção de fé. Porque a fé que transforma a vida recebe as mãos estendidas de Jesus em todo o tempo. A fé que transforma a vida recebe o toque poderoso das mãos de Jesus.
E a fé que transforma a vida recebe o milagre extraordinário da parte de Jesus. Perceba o que aconteceu na vida daquele leproso. Sem Jesus, ele era considerado um homem imundo. Com Jesus, tornou-se um homem limpo. Sem Jesus, ele era discriminado pelos poderosos e políticos da sua época. Com Jesus, ele tornou-se um homem de valor. Sem Jesus, aquele leproso era desprezado pelas pessoas. Com Jesus, a sua dignidade foi restaurada. Sem Jesus, ele vivia isolado e sozinho. Com Jesus, ele foi aceito e amado. Sem Jesus, a morte era o seu decreto mais próximo. Com Jesus, a vida tornou-se sua aliada para sempre. Não há ninguém, absolutamente ninguém, que tenha chegado diante de Jesus com grande determinação, com profunda humildade, com genuína convicção de fé, que tenha saído da mesma maneira. Pela fé, todos que assim fizeram, tiveram as suas vidas transformadas. Porque a fé que transforma a vida requer grande determinação. Não hesite, aproxime-se hoje de Jesus. Ela também requer profunda humildade. Reconheça que só Jesus tem poder para transformar a sua vida. E ela também requer genuína convicção. Creia que somente Jesus pode fazer um milagre por você. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria de convidá-lo a ficar em pé nesse momento. Todos vocês. Nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos cantar uma canção. E enquanto cantamos essa canção, eu gostaria que você não ouvisse a voz dos ladrões. Não ouvisse outra voz, senão a voz do Espírito Santo de Deus. E eu gostaria que você repetisse comigo, se assim for a sua convicção nessa noite, a seguinte frase: hoje o meu milagre vai chegar. Se você tem convicção, repita comigo: hoje o meu milagre vai chegar. Você tem convicção? Vamos lá. Hoje o meu milagre vai chegar. Aleluia. Hoje o meu milagre vai chegar. Vamos adorar ao Senhor.